Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma webinar da Ensina Radiólogos. Hoje contamos com a professora Elisângela Senra, que vai falar com vocês sobre imagens mamográficas, uma palestra, um bate-papo aí bem descontraído, bem interessante. Só aguardar a professora Elisângela, que ela já está conectada com a gente, para que possamos iniciar. Bom, enquanto a gente aguarda a professora, para vocês que nos seguem, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, tenho a dizer para vocês, na semana que vem, a Ensina Radiólogos estará na Jornada Paulista de Radiologia, que acontece de quinta a domingo, o professor Elisângela acho que estará lá conosco, e nós faremos várias transmissões ao vivo lá durante o dia, tá? De manhã, de tarde, mostrando para vocês um pouco lá da jornada, conversando com o pessoal lá diretamente de São Paulo, do JPR. Bom, então vamos dar as boas-vindas para a professora Elisângela. Professora, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente na Ensina Radiólogos. O pessoal aí está entrando, todo mundo esperando aí pela sua fala, então a sala é sua, a apresentação é sua, vamos conversar, tem umas pessoas entrando aqui, então a gente vai conversar um pouquinho aí, né? A professora Elisângela, que está com a gente aqui, faz um trabalho com Ensina Radiólogos, faz um trabalho independente Brasil afora e América do Sul também, né, Elisângela? Está ficando internacional, nossa professora. Estou online, mas estou. Obrigada, Márcio. Mas, assim, é alguém que está sempre conosco, sempre trazendo alguma novidade, isso que é mais importante, né? Trazer novidades, esclarecer dúvidas, às vezes até colocar mais dúvidas na cabeça das pessoas, mas a gente tira depois de novo. Ah, com certeza. Isso E foi assim, legal. né? Sempre é legal aí ver aí. Bom, Elisângela, o pessoal já está aí, vamos começando, tá? Então, eu vou fechar minha câmera, meu microfone aqui, eu vou acompanhando o chat. Fique à vontade aí, tá bom? Pessoal, aproveitem a professora aí. Boa noite, Márcio. Boa noite para todo mundo aí que se inscreveu nessa webinar. Então, é uma noite de sexta-feira, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, está uma noite bem bonita. Então, para aqueles que gostam de curtir a noite, eu me sinto privilegiada de vocês estarem aqui, reservando aí uma horinha da vida de vocês para prestarem atenção, para investir no conhecimento, né? Porque vocês estão investindo tempo, e isso é muito valoroso. Estou vendo aqui algumas pessoas colocando da onde são, acho super válido, bem bacana mesmo, tá bom? Algumas pessoas parecem que estão sem áudio, depois vão me confirmando aqui quem está conseguindo me ouvir, já coloca ali, ó, estou ouvindo e tal, estou vendo direitinho, vou pedir para a Rose colocar a minha imagem, como é que fala, aqui no centro, né, onde está o nome Márcio, porque aí vai ficar mais fácil para vocês me verem, não sei se é possível. Boa noite, Salvador, Bahia, estarei na Bahia daqui 2 semanas para dar uma aula ali, Elisângela. em Salvador, Cachoeiro, RS, pode falar. No canto superior da sua tela, onde está escrito View, você clica nele, vai abrir entre Speaker e Gallery. Coloca em Speaker, daí fica só você na tela. Olha, no meu aqui, você sabe que eu sou meio pato, eu não estou achando. Visualizar. O meu está tudo em português. Canto superior direito da sua Certo. tela. Eita, ele mudou totalmente aqui. Visualizar, tá aqui, ó, galeria, sair da tela cheia. Ficou complicado aqui, viu, Márcio? Não tenho nem ideia de onde é que você está me falando, porque o meu, ele é diferente, né? Entendi. Bom, mas tudo bem. Eu achei que a Rose conseguia colocar a minha imagem. Bastante gente da Bahia. Deixa eu ver o que mais aqui. Outras pessoas. Cotia, São Paulo, Guarulhos, Jacareí. Até de Goiânia. Rio de Janeiro, Salvador, Santa Isabel, Porto Alegre. Era Arapiraca, Alagoas, está ali também. Arapiraca, eu já fui para Arapiraca. Fortaleza, né? Perto, aliás. Santa Catarina, São o pessoal de São José também. Taubaté, Suzano, Salvador, marcando presença aqui, Guarulhos. O que eu estava observando aqui é a presença
maçante, né? Bastante gente do sexo masculino, bastante homens aqui. Você Meu, percebeu isso? Eu fiquei meu, olhando, eu falei, nossa, que diferente, né? Porque normalmente nas minhas aulas tem mais moças, mais meninas. E aí nós estamos vendo aí, olha lá, ó, Abner, Jambeiro, e eu vi outros rapazes também, tem uma moça do Maranhão. Perfeito. Bom, então eu vou compartilhar minha tela, de qualquer maneira eu vou ficar com vou ficar com o rosto bem pequenininho aqui do lado de vocês, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela, acho que já chegou bastante gente, e aí dá para a gente já começar uma aula aqui bem simples, mas que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante no conhecimento de cada um de vocês. Ok? Deixa eu ver aqui. Quando eu coloco para uma pessoa, aparece só o Márcio aqui. Não consegui deixar para aparecer somente eu mesmo aqui. Infelizmente, não consegui, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Então, eu tô indo mais devagar, porque eu tô vendo que tem bastante gente chegando, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma aula simples, tá? Leve, não é nada muito pesado, né? Uma aula bem simples, bem leve, cheia de conhecimento para vocês. Vamos falar da mamografia, vamos falar das técnicas e exames para diagnóstico de patologias mamárias. Como eu vi que tem alguns meninos e até algumas pessoas de algumas cidades que eu não conheço, que eu ainda não fui, né? Ou não tinha nem visto essas pessoas ainda nas minhas lives. Vou fazer uma apresentação rápida sobre a minha pessoa, né? Porque sempre tem gente nova. Então, eu sou professora de radiologia, sou professora de mamografia, sou técnica, minha primeira formação, sou tecnóloga, e fiz a minha primeira pós em imagem, a minha segunda pós em mamografia e controle de qualidade, e atualmente eu estou fazendo a minha terceira pós em tomografia, e eu também estou fazendo estágio em tomografia no hospital aqui em São Paulo. E eu acredito que o conhecimento, ele é algo inesgotável. Quanto mais a gente aprende, mais a gente proporciona uma vida melhor para nós mesmos e para o nosso paciente. E com certeza você também cresce no seu profissional, né? Isso é importante, isso é bacana. Então, fazer a pós em tomografia era um sonho já há muito tempo, é um pós-técnico, mas é uma pós. E eu estou me dedicando bastante para isso. Hoje não, anteontem eu adquiri o livro do Dr. João Paulo Queiroz, um livro muito bom, ilustrado, praticamente um atlas de raio-x, tomografia e ressonância. Então, bem legal. E eu desafio cada um de vocês a investirem no conhecimento, mas eu não estou falando propriamente dito financeiramente, tá? Então, o pessoal fala assim, mas eu estou desempregada, não tenho condições. Então, quando eu falo investir no conhecimento, a primeira coisa que eu vou falar é o que vocês estão fazendo exatamente agora, é investir o seu tempo. Alguns meses atrás, eu me desafiei a não dormir sem aprender alguma coisa diferente. Aprender alguma coisa nova, aprender. E eu vou lançar esse mesmo desafio que eu fiz para mim e para cada um de vocês. O que eu faço? Digamos que durante o dia eu pesquiso algo, aprendo algo sobre algum tema que eu acho interessante. Claro que como nós estamos inseridos na área da imagem, na área da radiologia, eu procuro pesquisar sobre esses temas. Então, às vezes eu estou deitada assim, eu falo, o que eu aprendi hoje? Eu falo, não aprendi quase nada. Ou você está ali naquela mecânica do teu dia, aí eu vou lá e faço uma pesquisa no YouTube, assisto um videozinho de 3, 4, 5 minutos, e aí eu durmo com aquele conhecimento a mais. Então, eu vou desafiar cada um de vocês que estão assistindo essa webinar hoje a se ou propor no seu coração de aprender alguma coisa, de investir 4 minutinhos do seu dia em aprender alguma coisa. Porque assim, por que eu falo isso? Porque às vezes a gente passa o dia todo recebendo vídeo, informação, coisas que não vão agregar nada, e a gente investe o nosso tempo ou perde o nosso tempo assistindo. E aí depois, muitas dessas coisas não agregam em nada. Então, quando for 10 horas da noite, 9 horas, sei lá, ou algum momento que você esteja no trem, no metrô, no ônibus, ou dirigindo, sei lá que situação, o trânsito ali parou, eu desafio cada um de vocês a fazerem essa mesma proposta consigo mesmo. O que eu aprendi hoje? Hoje eu posso aprender uma coisa diferente. Deixa eu
saber quanto tempo o sangue demora para percorrer o corpo inteiro, qual que é sei lá, qualquer coisa, AVE, AVC, AVH, enfim, você vai aprender alguma coisa. Pesquisa uma doença, uma anatomia, um exame, qualquer coisa. E eu tenho certeza que vocês vão crescer bastante, né? Às vezes a gente vê o tombo, mas não vê as pingas que a pessoa toma, né? Não sabe o que ela fez para chegar até onde ela chegou. Bom, então, o tema dessa aula, basicamente, é exames relacionados à mama e alguns critérios de qualidade voltados para a imagem e posicionamento da mama, tá bom? Então, assim, mamografia, o pessoal fala assim, é muito fácil. Não é fácil. Densitometria é muito fácil. Não é fácil. Tudo precisa de empenho, tudo precisa de dedicação e tudo precisa de investimento no conhecimento. Então, assim, existe algo diferente entre informação e conhecimento. Então, informação é algo que você recebe e, de repente, não te agrega em nada. Então, você poderia ter passado sem aquela informação que não ia mudar nada a sua vida. O conhecimento, não. O conhecimento, normalmente, ele pode mudar a sua vida. Então, o nosso cérebro, às vezes, ele está muito carregado de informações. Nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso cérebro, conhecimento e não excesso de informações. Aquilo que você não vai conseguir mudar, que é informações que de repente vai te deixar mais para baixo ou vai alterar o teu senso de direção da sua vida, evite. Coloca uma blindagem, eu não preciso saber disso. Então, tem algumas coisas que a gente tem que, às vezes, se blindar. Então, o excesso de informação não é importante, o excesso de conhecimento, sim, porque o excesso de conhecimento pode mudar e pode ajudar uma vida. Informação, às vezes, nem tanto. Isso, assim, de modo geral, tá? Por exemplo, o que vai me agregar a saber da situação geográfica da Holanda? Não vai me adiantar saber de nada, que cortaram 5 árvores lá, que teve um acidente lá, não vai adiantar nada, porque eu não vou conseguir mexer nisso agora, vou conseguir mudar isso agora, é isso que eu quero dizer, tá? Nesse teor de informações. Então, tem algumas coisas que às vezes a gente tem que esvaziar um pouco a nossa mente para não ficar muito carregado. Bom, mas voltando a falar sobre a parte dos questionamentos que nós temos voltados para a mamografia ou mesmo para outras áreas da radiologia. Então, às vezes as pessoas acham que aquilo que elas não fazem é fácil, e quando elas começam a fazer, elas veem que não é tão fácil. Então, mamografia é um posicionamento, é um exame que exige muito da técnica, principalmente da parte manual da técnica. Então, nós vamos posicionar a mama com as mãos. Então, é importante tracionar esse tecido, é importante colocar esse tecido esparramado, espalhado em cima de uma superfície, saber onde que isso vai se projetar esse tecido, e é um dos exames que ainda não está, né, independente, ainda precisa 100% da profissional. Isso é muito bom, que a gente garante o nosso emprego. Bom, então, essa aula aqui, nós vamos fazer um panorama legal sobre as características que tornam as mamografias classificadas em boas ou ruins. Existem aí pelo menos 4 itens interessantes, que é o posicionamento, a densidade, a nitidez e a ausência de imagens de artefatos. E eu coloquei lá embaixo algo bem interessante, que é a dica da noite, estudar a imagem, né? E assim, eu não falo para vocês, porque às vezes a gente fala assim, estuda, faz aí 2 pós, 3 pós, 4 pós, que nem eu estou fazendo, ou mesmo, às vezes você, ao invés de ir no feriado, sei lá, passear, fazer alguma coisa, você vai para o estágio. Eu acredito que isso é uma forma de investir no seu conhecimento, no seu profissional. E isso vai fazer a diferença lá na frente. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, mas ninguém está me vendo. Calma, seu momento vai chegar, né? A gente não... eu também, várias vezes, quando eu fiz estágio por 4 anos e eu pensava, meu momento não chegou, meu momento não vai chegar. E uma hora o sol brilha para a gente. Então, tem que ter bastante paciência mesmo, porque todas as áreas é difícil. Nós sabemos que não só o Brasil, como o mundo está num momento muito difícil. Bom, mas vamos voltar aqui. Posicionamento. Todas as vezes que eu faço um posicionamento, seja em qualquer exame de imagem, eu preciso observar se todas as estruturas que o médico quer ver naquele exame está dentro, aparecendo no campo da imagem. Então, posicionamento é extremamente importante em várias e várias áreas. Hoje, com o advento da radiologia digital,
nós temos o uso de praticamente 3, 4, no máximo 4 cassetes, né, no raio-x. Então, se usa muito 43, colima e corta e manda embora. Mas, antigamente, existia o tamanho dos cassetes, né, do filme. Então, tinha o 13, 18, 24, e cada parte do corpo tinha um cassete específico que a gente ia utilizar. Na mamografia, eu só tenho 2 tamanhos de filme, que é o 18 e o 24. Quando nós falamos das imagens DR da mamografia, que são as digitais diretas, eu só tenho um, que é uma plataforma 24 logo. E eu tenho vários tamanhos de bandeja, que são compressores. Aí sim eu tenho uma diversidade maior, tá? Então, o posicionamento em todas as áreas é a inclusão das estruturas, saber se eu incluí tudo e se precisa fazer mais algum complemento. Isso pode acontecer? Pode. Quando? Quando eu faço uma mama, por exemplo, muito grande, ela não coube no filme que eu tenho, e aí eu tenho que fazer um complemento dessa estrutura que ficou oculta nessa primeira imagem. Então, isso pode acontecer em mamografia? Pode acontecer, tá bom? Densidade radiográfica apropriada. Quando nós olhamos uma imagem para ver se ela está com uma densidade boa, eu estou vendo se ela está com brilho, contraste, se ela está com algum tipo de imagem sombreado, imagem ruidosa. Então, essa densidade radiográfica apropriada tem muito a ver também com os parâmetros de revelação e aquisição da imagem. Nitidez da imagem tem a ver com contraste, se tem ruído na imagem, se está tremida, toda essa parte. Esse tremido, esse movimento pode acontecer muitas vezes por conta da paciente, ela pode respirar e aí falta a nitidez ali da imagem. Outro aspecto que pode influenciar bastante é a ausência de imagens de artefato, que é um dos capítulos maiores no meu segundo livro de imagem. Por quê? Porque o artefato é algo que eu consigo mexer, é algo que eu consigo muitas vezes tirar. E lá eu coloquei algumas diferenças daqueles artefatos que eu consigo remover e daqueles que eu não consigo remover, daqueles que são pertinentes ao paciente, de artefatos que são pertinentes ao processo de revelação, ao aparelho, à paciente. Então, assim, eu coloquei um monte de tipos de artefato e como eliminá-los. E alguns não tem como eliminar. Por exemplo, portocarte, marca-passo, dreno, algumas coisas que são pertinentes à paciente eu não tenho como eliminar. Então, eu posso fazer o quê? Explicar para o médico qual era a condição dessa minha cliente. Porque nós sempre temos que lembrar que quem está vendo o paciente somos nós, o médico não está vendo o paciente. Então, como o médico não está vendo o paciente, toda a informação que eu coloco no questionário é extremamente importante para ele poder laudar essas imagens, ok? Então, imagens com artefato, como se livrar dela, foi um dos capítulos maiores do meu segundo livro, porque realmente era muita coisa, muita informação, e eu visitei 3 hospitais para poder escrever esse capítulo, hospitais e clínicas, né? E visitei 3 setores de mamografia, onde eu fui fazendo um levantamento dos principais tipos de artefatos de cada um desses lugares. Tá? Então, é aquele investimento do tempo, você se deslocar até lá. Então, por isso que é todo um trabalho, né? Tudo é um trabalho, né? A montagem dessa aula é um trabalho, compromisso com as informações que estão aqui, as imagens que eu busco na internet, outras que são minhas mesmo, tudo isso é um trabalho. Então, o que nós vamos fazer? Fizemos uma mamografia e vamos lá olhar se tem alguma imagem de artefato. Tem uma imagem com artefato. Esse artefato aqui é um artefato que eu não conheço, então eu tenho que pesquisar. Por quê? Porque eu tenho que saber como que eu posso retirá-lo do campo da imagem. Um artefato é pertinente à revelação, à luz da revelação. A luz da reveladora está com defeito. É um rolo dentro da processadora. Foi o equipamento que produziu, é o book que tremeu, é a imagem anterior no processo digital que não limpou a placa, é uma imagem ghost. Então, gente, tem muita imagem que é possível a gente retirar. E aí você toca o seu plantão, ou seja, você se livra daquele artefato. Então, essas dicas são bem importantes, principalmente para quem trabalha já na mamografia ou que tem aí uma vivência e necessita desses toques, dessas dicas. Então, na imagem, o que eu tenho que ver? A pele, a região abaixo da pele, que a gente chama de região subcutânea, a região do mamilo tem que estar bem delimitada, não pode estar sobreposta ao campo da imagem, ao corpo da mama. Tenho que ver todo o tecido da mama. Tenho que ver nas imagens ubíquas o músculo peitoral maior e as regiões à frente do músculo peitoral maior, que é
as regiões axilares. Então, tudo isso eu tenho que ver nas imagens de mamografia, tanto oblíqua, crânio caudal, perfil, enfim, todas essas estruturas aqui, elas devem aparecer. A dica que eu vou dar, né, à noite, como eu falei, é estudar a imagem. Então, assim, não existe como aprender sobre imagem se nós não investirmos o nosso tempo e fazer isso que essa moça está fazendo aqui. Pega uma lupa ou mesmo na tela do monitor e vai olhando os detalhes de tom de cinza. Você não precisa ficar 5 horas fazendo isso, porque cansa a vista. Mas você faz uma imagem, compara com a outra, se você fizer 20 minutinhos por dia, 10 minutinhos, você já vai começar a ter um rendimento muito bom dos seus olhos, de treinar os seus olhos. Então, assim, é importante entender que o médico radiologista, ele demora 2 anos para se formar, e ele estuda muitas imagens, muitas. O olho dele é treinado para ver mais de 40 tons de cinza, então, não é da noite para o dia que esse olho vai ter essa condição. É um treino. Então, se o médico treina, nós também precisamos treinar. Então, o que acontece com muitos profissionais da radiologia é uma espécie de preguiça. Eu vou falar isso porque eu também já passei por isso. Não pensem que vocês lutam contra a preguiça sozinhos. Eu também tenho preguiça às vezes, preguiça de estudar, preguiça de cansar meus olhos. Às vezes a gente tem isso. Não estou falando que é todo dia. Mas às vezes você olha e fala, poxa, eu estou tão cansado. Mas lê alguma coisa, lê um capítulo, lê uma partezinha, vê um videozinho. Esses dias era meia-noite e pouco, um amigo meu passou uma mensagem e falou assim, você deve estar assistindo série. Eu falei, eu estou vendo sobre microcalcificações na mamografia, num vídeo aqui do Dr. Gessel. Ele falou, não acredito, tá vendo isso meia-noite? Eu falei, tô, eu mandei o print para ele. Então, assim, não precisa ser demais, né? Eu vou ficar comendo, bebendo e dormindo imagem? Não, mas separa aí uns 10 minutinhos, olha. Quando você pegar uma imagem nas aulas de imagem, põe lá no negatoscópio, passa com a lupa, olha cada parte dela, vê os detalhes, que dessa maneira você vai estar treinando os seus olhos. Então, quando você for estudar a imagem, estuda a imagem através de um livro, estuda a imagem através de um vídeo, estuda a imagem através das películas, estuda a imagem analisando. Então, estuda a imagem com amor, sabe? Com aquela dedicação, com aquela vontade de que a imagem fale com você. E aí você vai ver que cada vez mais, que você vai conhecendo os detalhes da imagem, você vai se apaixonando cada vez mais por essa imagem. Então, para vocês estudarem imagem, também, quem quiser e tiver interesse depois, tem uns cursos muito bons, inclusive um curso de um médico, que eu não conheço, mas eu já fiz o curso dele, e eu indico bastante, porque ele contextualiza mamografia, ultrassom e ressonância. Isso é muito bom para quem está começando agora. No nosso curso também, na Ensina Radiólogos, um dos maiores capítulos também é sobre imagem, é bem legal. Mas vamos continuar falando aqui da análise da mamografia. Bom, primeiro, para o médico fazer o laudo de um exame de imagem, é importante um questionário, é importante a identificação desse paciente, é importante a data e é importante o HD, que é a história clínica. O que esse paciente tem? Por que ele está fazendo esse exame? Então, todas essas informações são muito importantes. E muitas vezes eu já vi vários profissionais e muitas vezes, depende de onde a gente trabalha, a gente não escreve nada, né? Vi várias vezes acontecer isso, você não escreve nada, só que temos que lembrar que quem está vendo o paciente somos nós, e o médico está recebendo apenas o exame. Ah, mas eles não são treinados? Claro que são, mas nós não somos equipe? Então, se nós somos equipe, é importante que esse questionário seja feito com a maior diligência. Então, tem que fazer isso da maneira mais completa possível. Porque muitas vezes o médico vai achar que o exame está mal feito, e ele não está mal feito, ele foi feito dentro das condições do paciente. Então, por exemplo, eu já vi médio lateral oblíquo que não tinha músculo. Lado direito, por exemplo, sem músculo nenhum. Aí eu olhei e falei, nossa, profissional, acho que comeu bola, né? Deixa eu ver qual é a história dessa paciente. Paciente com AVC, não levanta o braço. Então, a gente tem que entender quais foram as condições que esse exame foi realizado para depois tomar um pré-julgamento ali sobre o exame. Então, o médico, para ele poder entender quais foram as condições que você fez o exame, é importante que você escreva e faça um questionário bem apurado aí dessa paciente que você está atendendo. Exame com identificação. Então, é muito importante o nome da paciente. A gente fala, isso é uma coisa tão óbvia, né? Mas tem que ter muito cuidado. E, assim, não foi uma ou duas ou três. Foram várias vezes. Já acompanhei do curso em serviços e as meninas falam que isso acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente.
de você chamar Maria da Lourdes, e ela entendeu que era Maria da Luz, e ela entra, ela confirma o nome, você faz o exame, na hora que você está tirando ela da sala, você fala Maria da Lourdes, né? Ela, não, da Luz. Então, assim, é muito sério isso, é muito preocupante. Então, a identificação, ela tem que ser muito bem feita, de preferência o nome, a data de nascimento, o nome da mãe, várias e várias informações para a gente poder ter certeza que aquela paciente não está querendo roubar a vez da outra. Eu já vi isso acontecer. A paciente entrar, falar que é ela, e depois não, é que está com pressa. Então, quer dizer, a paciente às vezes não atina que aquilo ali não é pastel, a gente está fazendo exame é muito sério. Então, a data do exame, muito importante, e a história clínica, que são o motivo pelo qual a paciente está fazendo exame, isso em qualquer área. Tomografia. Hoje, na tomografia, eu chego a ficha, a primeira coisa que eu vou ler é o que esse paciente tem, qual que é a história, qual que é a queixa. Por quê? Porque aí eu vou direcionar o meu olhar para essa parte da anatomia desse paciente. É uma queixa renal, então eu vou concentrar minha atenção maior na parte renal, porque, de repente, pode ter ali alguma imagem, alguma coisa que eu preciso chamar o médico, fazer uma outra incidência. A gente fala assim, nossa, mas existe complemento na tomografia? Então, quando você começa a trabalhar com tomografia, ou no caso eu que sou estagiária, a gente começa a ver que sim, tá? Mas eu não vou falar de tomografia agora, porque não convém, mas fica para uma outra aula. Então, esses aqui são os pontos de localização. Tá? Eu estou fazendo praticamente uma síntese de quase tudo que tem no curso, né? Mas é só para vocês entenderem. Estou fazendo vários flashes e eu tenho certeza que se vocês tiverem mais interesse, podem me seguir no meu Instagram, que tem bastante live lá também. Esse final de semana eu vou fazer uma live relâmpago, que eu não sei exatamente o horário e o dia, não sei se sábado ou domingo, sobre neurofibromatose, voltadas para o câncer de mama. Então, assim, é uma doença rara que tem correlação com o câncer de mama e é pouco falado. Então, depois vocês vão poder ver lá no meu Instagram também. Mas, falando sobre métodos de localização, que é uma coisa que pega muito, né? O pessoal fala assim, nossa, mas é tão difícil o método de localização. E aí eu tive a sorte de conseguir umas imagens incríveis, e eu tenho certeza que essa dúvida vai acabar hoje, né? Quem tinha essa dúvida sobre métodos de localização não vai ter mais. Então, primeiramente, são utilizados para que o médico solicitante, diante de alguma dúvida que ele tem, alguma suspeita, ele possa solicitar um complemento para a equipe técnica. Então, o médico ele não vai escrever mama esquerda, mama direita, em cima, embaixo, de um lado, do outro lado. Não, ele coloca só por siglas. Então, quando nós falamos de siglas, eu quero que vocês entendam que o sistema de quadrantes, quadrante já vem de 4, é dividindo a mama em 4 partes. Então, se eu divido a mama em 4 partes, para cima do mamilo superior, para baixo do mamilo inferior. A parte do externo, que é a parte do meio medial. Meio medial ou interno é a mesma coisa. E é externo, tá? Que também pode ser lateral, que é a mesma coisa. Então, pelo método de quadrantes, nós temos essas siglas aqui, QSE, QSI, QIE e QII. Então, essas siglas aqui é a maneira como o médico pode solicitar um complemento para mim. Então, como que ele vai colocar? MD, QSE, CS. Então, o que ele quis dizer? Que na mama direita ele quer um complemento no quadrante superior externo. Ele quer uma compressão seletiva. Então, ele coloca só as siglas, tá? Mamografia, a sigla que o médico coloca é MMG. Então, se ele colocar lá MMGB, é mamografia bilateral. Se o médico colocar MMG unilateral, ele só quer a esquerda. Então, essas siglas é importante que a profissional conheça, porque ela vai estar lidando diretamente com os médicos, tá? Então, quando nós começamos a fazer o curso de radiologia, nós aprendemos novos conceitos e siglas. E aprendemos que a parte da frente é anterior, a parte de trás é posterior. Então, nós aprendemos novas nomenclaturas, né, que nós chamamos nomenclaturas. E na mamografia nós também temos algumas outras nomenclaturas. E essas nomenclaturas começam pelo sistema de quadrantes, que é a maneira como o médico vai se comunicar comigo quando ele quer um complemento. Outra sigla legal, que às vezes o médico pede, poucas pessoas conhecem, é relacionada ao mamilo.
é a RRA, que quer dizer região retroareolar. Então, quando o médico vai pedir um complemento na região central da mama, que é a região do mamilo, ele coloca complemento em RRA, tá bom? Mas se você não lembrar disso aqui tudo, você pode ver um vídeo meu no meu YouTube, que tem tudo isso aqui que eu estou falando e mais algumas coisas, e aí você vai decorando, vai aprendendo, e se você não conseguir lembrar na hora do plantão, você me passa uma mensagem ou me manda um direct que eu te ajudo, tá? Manda a foto desse pedido médico e vamos se ajudando. Bom, outro método de localização é o método de relógio, que é utilizado no ultrassom. Então, o método de relógio, ele assemelha a mama como se fossem os ponteiros de um relógio. Então, é só você olhar aqui o relógio, olha lá, e você colocar aqui na frente da mama e você vai saber onde que está cada hora. Então, por exemplo, levando em consideração a região do mamilo como centro, você vai ter a hora 1, a hora 2, a hora 3, a hora 4. Algumas pessoas me falam, e os minutos? Não tem minuto, gente, é só hora. Hora já está muito bem feito aqui. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, no desenho à direita de vocês aqui, tem 3 bolinhas. Essas bolinhas estão aonde? Na hora 2, na hora 4 e na hora 9, certo? Então, se o médico fosse dizer que tem lesões nessa mama, ele colocaria essas horas aqui no ultrassom. Então, ele colocaria que tem um nódulo às 2 horas, tem um cisto às 4 horas e tem um outro nódulo às 9 horas. Então, é assim que ele vai colocar. Tá? E por que é importante entender o método de localização através do relógio se a paciente, se o médico utiliza mais esse método no ultrassom de mama e não na mamografia? Bom, é importante você entender esse método aqui, porque essa paciente, ela pode trazer o exame anterior dela, que é o exame de ultrassom, para a realização da primeira mamografia com você. E aí você vai olhar o exame anterior dela, que é o ultrassom, e vai saber que ela tem um cisto, um nódulo ou uma lesão às 2 horas da mama esquerda. E aí você vai olhar a sua mamografia e saber que às 2 horas da mama esquerda no quadrante superolateral. Tá? Então, isso é importante. Ah, mas como que eu vou saber de tudo isso ali na hora? Faz desenho. Gente, pega o papel e risca ali. Olha para a mama dela, bom, se é na mama esquerda, você faz um desenho no papel, marca a hora, e assim você vai se localizando, tá bom? Não é difícil. Bom, outra informação bacana aqui é a classificação por faixa etária. Então, a classificação por faixa etária é a composição do tecido que tem dentro da mama dessa paciente. Então, a classificação por faixa etária, estou dizendo que a mulher mais jovem tem um tecido fibroglandular, a mulher com meia idade ou com uma amamentação, ou pariu um filho, né, uma criança, teve um parto, ela tem normalmente o tecido fibrogorduroso, e as mulheres já em menopausa ou homens costumam ter o tecido mais gorduroso nas mamas. Então, assim, existem várias regras, mas essa aqui, existem várias exceções, mas essa aqui é mais ou menos uma regra, tá? De que as mulheres na menopausa já têm o tecido mais gorduroso. Traduzindo essa informação por imagem, nós temos aqui, ó, tecido fibroglandular de 15 a 30, onde eu tenho uma quantidade enorme de glândulas mamárias, e o tecido fibrogorduroso, que é de 30 a 50, onde eu tenho uma quantidade um pouco menor do tecido fibroglandular. Então, vocês observam a quantidade de glândulas na mama, a imagem à esquerda de vocês, tem uma quantidade maior, ali representado pela cor roxa, e a do lado direito, representado também pela cor roxa, tem uma quantidade menor. Então, assim, vocês vão perceber no meu trabalho, tanto nos meus livros, como em todas as minhas aulas, que eu sempre obedeço um padrão de cor, que é para fixar na mente. Então, eu li recentemente um artigo de um médico norte-americano que observou essas questões das cores. E aí, como eu comprei o livro do Dr. João Paulo Queiroz, eu não estou fazendo propaganda e não ganho, como é que fala? Eu não ganho comissão, gente, é que o livro é muito bom e aí eu tô falando, né? E aí tem uma coisa assim que eu achei bem legal na capa, que ele escreveu assim: nós vemos as imagens, nós trabalhamos um tom de cinza, mas não precisa ser necessariamente assim. Por isso, esse guia ilustrado. E eu falei, caramba, ele falou exatamente a minha língua, porque é uma imagem preto e branco em tons de cinza.
mas se eu consigo colocar cor nela, eu consigo destacar. E até mesmo quem nunca teve nenhum conhecimento relacionado à mamografia hoje vai entender que essa parte branca é o tecido glandular que é responsável pela produção do leite. E a parte mais escura é responsável pelo volume da mama, que é a gordura. Então, isso você já vai entender. E toda vez que você olhar uma mamografia, você vai falar, essa mulher aqui tem uma quantidade assim de tecido glandular, essa tem assim, essa tem assim. Então, você vai saber aonde ele está e a localização dele e a quantidade. Bom, então, deixa eu só tirar essa caixinha daqui, que eu não sei se está em cima da imagem aqui de vocês. Bom, então, eu tenho aqui 3 tipos de padrão mamográfico que nós costumamos encontrar nas salas de mamografia. Aquela mama que é extremamente densa, bem esbranquiçada, tem bastante glândula, é uma mama que está assim, eu quero amamentar, não vejo a hora dela engravidar, eu quero ser mãe, eu quero amamentar. É o sonho da mama, tá, gente? O sonho do olho é ver, sonho da boca é falar, sonho do nariz é cheirar, e sonho da mama é amamentar. Cada órgão tem sua função, né? Ele quer exercer a função dele. É órgão que não exerce a sua função, atrofia. Então, a mama é extremamente densa, veja lá a quantidade de roxinho que tem na mama, bastante roxinho. Então, é uma mama bem densa, com bastante glândula. Essa imagem aqui do meio é uma mama que a gente chama de moderadamente densa. Então, já está diminuindo a quantidade de roxinho, tá? E aí vocês já estão vendo que é uma mama que já está num processo de evolução, que a gente chama de envelhecimento da mama. E a mama da nossa vozinha, que já entrou na menopausa, já tem seus 60, 70 anos. Então, a gente chama de mama gordurosa ou mama lipossubstituída, aonde todo esse roxinho já diminuiu a sua atividade. As células do roxinho ainda estão lá dentro, mas as folhinhas já caíram. Então, imagina que fosse uma árvore. No outono, ficam os galhos, mas caem as folhas. Então, é assim que a gente vai imaginar a mama. Tá? Ela vai ter como se fosse uma árvore, cresce, fica linda, maravilhosa, cheia de flores, frutos e folhas, e de repente vai caindo aquelas folhas, frutos e folhas. Tá? Então, isso a gente chama de padrão mamográfico, é o padrão mamográfico da imagem, que é o que a gente mais encontra nas salas de mamografia. Então, o padrão mamográfico é esse aqui, ó. Olha lá. Extremamente densa, tá bem densa, cheia de glândula, moderadamente densa, já diminuiu um pouquinho, parcialmente densa, diminuiu bastante, e lipossubstituída ou gordurosa, que aí nós não vemos mais quase nada de glândula, mas como eu falei, as células ainda estão aqui. Então, existe a necessidade de continuar fazendo rastreio por mamografia nessas mulheres, mesmo que não haja tecido glandular, tá? Porque senão a próxima pergunta vai ser, mas se não tem tecido glandular, para que fazer mamografia? Precisa fazer mesmo assim, tá bom? A revisão anatômica aqui, para quem conhece, está engatinhando, está chegando agora na aula de imagem, na aula de mamografia, né? Para quem ainda não teve. Então, vou fazer uma revisão. Então, vamos lá do número 1, primeiro, linfonodo. Então, tá aqui, ó. Nessa primeira imagem, número 1, tem um linfonodo axilar. Então, o linfonodo fazem parte do sistema linfático do nosso corpo, são responsáveis pela produção de linfócitos, e nós temos os linfonodos no corpo inteiro, inclusive na região da mama, na mama toda, mas existe uma concentração maior na região do prolongamento axilar, e nós conseguimos vê-los principalmente nesse posicionamento médio lateral oblíqua. Número 2, tecido mamário, ou seja, as glândulas mamárias, o parênquima mamário, a parte funcional da mama, a região responsável pela produção de leite. 3, a parte lá embaixo, aquela voltinha, a gente chama de prega inframamária, que deve aparecer no campo da imagem, principalmente médio lateral oblíqua. 4, peitoral maior, que é o músculo peitoral maior. 5, peitoral menor, tá vendo aqui em cima na imagem central. 6, essa parte de trás da glândula, a gente chama de gordura retromamária. Então, é um espaço que também é conhecido como zona de Tabar. Essa zona de Tabar é uma área que tem necessariamente que ter gordura. Se tiver alguma partezinha, alguma lesão nessa área, precisa ser investigada, porque pode ser uma lesão suspeita, tá bom? 7, pele. E, para encerrar aqui, o 8, complexo areolo papilar, ou a região do mamilo. Todas essas 3 imagens aqui, né, de pacientes diferentes, médio lateral, crânio-caudal, elas estão dentro de um padrão de qualidade. Então, é importante que vocês olhem bem essas imagens e tente reproduzir essas imagens dentro daquilo que vocês estão trabalhando normalmente aí. Bom, continuando aqui na parte da revisão anatômica. Então, essa revisão anatômica aqui,
músculo peitoral maior, aqui a gente está fazendo uma contextualização com uma ilustração, a gordura, glândulas, ductos, e aí você voltando o seu olhar para a imagem, a gente já consegue ver que tem aqui um sombreado de como se fosse o parênquima mamário, tá bom? O estroma é a região de invólucro do tecido funcional da mama, tá? Bom, só uma coisa, enquanto eu estou aqui com a tela do PowerPoint aberta, eu não consigo enxergar o chat. Então, agora eu vou passar para o chat, vou dar uma olhada se teve alguma pergunta, tá? E vou responder aí para vocês. Se houver alguma dúvida, eu vou já sanando as dúvidas aqui agora, porque eu não estava vendo o chat antes, tá bom? Para quem tiver alguma dúvida e quiser me procurar depois no direct, no Instagram, o meu endereço é @elisangela_senra, com 2A, tá bom? Eu vou interromper aqui a apresentação e vou passar para o chat. Alguém sabe informar sobre o certificado? O certificado a Rose vai enviar provavelmente no e-mail de vocês. Nós estamos monitorando aqui, Elisângela. Ok. A gente já responde. Pode me passar, então, as perguntas? Não teve perguntas. Não teve? Nossa! Não, o povo tá te ouvindo aqui. Teve um comentário aqui do Abel falando sobre temperatura de químico, limpeza de processadora na influência de artefato, né? Mas ainda tem, em alguns lugares, trabalho com mama analógica ainda. Foi o comentário que teve aqui. Sim, eu tenho, inclusive, eu tenho um monte de imagem da época do analógico, né? Que eu trabalhei muito tempo com analógico, muito tempo mesmo, e um dos vários artefatos que eu, né, como é que eu diria, tinha que lutar contra eles, e a maior parte era sobre poeira, por conta de filtro. Era poeira, químico às vezes que tinha que ser trocado todo dia, porque eu trabalhei muito tempo com uma macrotec adaptada para mamografia, onde se aumenta a temperatura e diminui a velocidade para revelação, tá? O revelador e o fixador não pode ser repassado. Já no raio-x a gente sabe que repassam bastante, né? Por questões de economia. Quando existe um aumento da temperatura, ou não aumento normalmente, parece que tem os cristais que ficam, uns cristais brometos, né, de prata, alguma coisa assim, que fica na película. E aí produz um artefato esbranquiçado que pode ser confundido com uma calcificação grotesca, grandes. Aqui tem uma pergunta aqui, Elisângela. Como é que sabe, como é que identifica se é uma verruga, se é um artefato de imagem? Pela densidade. E, inclusive, é por isso que eu citei, né, Cibele, que eu tinha feito um capítulo muito grande sobre artefatos no meu segundo livro, porque é justamente essa diferenciação, para a gente poder saber o que é um artefato pertinente ao paciente e o que é um artefato que eu consigo remover para melhorar a minha imagem, tá? Mas pela densidade eu consigo perceber aquilo que é uma pigmentação muito acentuada de pele, pelo tamanho. Existem verrugas assim que são tão grandes que elas contêm ar no seu interior, na sua superfície. E pela presença desse ar, fica como se tivesse tudo rachado a mamografia. Também, eu coloquei até isso numa aula minha, porque é bem interessante. Outra pergunta, Elisângela, está falando aqui sobre a manobra de Eklund, que é para mama com silicone. A pergunta é se para todos tem que fazer essa manobra. Olha, o correto é fazer a manobra de Eklund em crânio caudal e médio lateral ou em perfil para todas as pacientes. Se salvo acontecer da paciente ter uma insuficiência muito grande de parênquima mamário, aí você tem que colocar no questionário da paciente e deixar ela ciente que não foi possível. Ou por alguma suspeita de ruptura, de forótese, alguma coisa assim. Pode acontecer, sim, de não conseguir fazer ou não poder fazer. Mas a gente sempre vai seguir o protocolo da clínica que você trabalha, ou seja, se o médico o radiologista estabeleceu de uma maneira, a gente vai seguir esse protocolo. Porque, assim, uma coisa é o protocolo universal ali que a gente trabalha. Eu, por exemplo, eu ensino, as minhas aulas são baseadas nos protocolos de Barretos. Então, uma coisa que eu vou te ensinar que eles fazem lá. Outra coisa é como o seu médico quer. Então, eu já vi lugares que o médico quer só em crânio caudal, já vi lugares que o médico fala que é só em perfil, em médio lateral. Então, fica a critério. Outro comentário aqui é com relação ao piercing, né?
está perguntando se é sempre indicado retirar, daí eu pergunto para você, e se não conseguir retirar? Bom, vamos lá. Eu não obrigo a paciente a retirar. Porque onde eu trabalho, eles não me dão não me obrigam a fazer isso. Agora, se você trabalha num lugar que o médico radiologista fala que não quer, que tem que retirar, aí você vai orientar a sua paciente. Eu vi acontecer isso acho que 2 ou 3 vezes. Inclusive, na semana passada, ou retrasada, eu publiquei uma imagem com piercing e o pessoal ficou maluco, né? Nossa, mas por que não tirou? Por que não tirou? Gente, eu trabalho da maneira que o paciente quer ser atendido, de acordo com o ambiente que eu trabalho. Então, assim, se o paciente se recusar a tirar e ele quer fazer o exame, o paciente é sempre o cliente. Então, eu tenho que orientá-lo, mas se ela não consegue tirar, aconteceu alguma coisa, doeu, não sei o quê, eu faço, tá? Mas isso vai ser a critério também do seu radiologista. Tá? Se ele não vê nenhum problema, pode fazer. Agora, dizer que vai atrapalhar, eu não acredito que vai atrapalhar. Pode ser que no sistema digital, dependendo da densidade desse piercing, ocorra aí uma variação da técnica, por captar ali na foto sensor, mas eu acho muito difícil. Dizer que atrapalha, não atrapalha. Atrapalharia se estivesse na mama. Agora, como está na parte de cutânea, mais externo ali, não vai atrapalhar. Tá bom? Outra aqui, as incidências mais solicitadas, e também tem outra pedindo aqui para você falar do ligamento suspensor de Cooper. As incidências mais solicitadas são as básicas, o crânio caudal e a média lateral oblíqua, que é o padrão da mamografia, padrão universal. Agora, eventualmente, se você necessita fazer um complemento, aí sim, a compressão seletiva e a magnificação. Qual que era a outra pergunta? Ligamento de Cooper. Ligamento de Cooper são tecidos fibrosos que nós temos na mama, principalmente abaixo da pele, ligando, segurando, como se estivesse segurando mesmo a mama, e o afrouxamento, o relaxamento desse tecido fibroso vai fazendo com que a mama sofra o processo que a gente chama de pitose, ou caimento natural da mama, de acordo com a evolução aí da idade dessa paciente. Isso é um processo normal de envelhecimento que acontece com a pele, a gente cria ruga, perde elasticidade, o tecido conectivo ali, como é que fala? Tem um outro nome, o pessoal chama de colágeno, então a gente vai perdendo fibras, vai perdendo colágeno, vai perdendo tudo. Aqui estão pedindo para você falar um pouquinho mais sobre microcalcificações, acho que é para falar, talvez dar alguma dica sobre isso. Olha, essa é uma parte bem difícil, porque assim, eu preciso de uma porção de imagens para falar. Eu vou falar algumas coisas e vou dar algumas dicas. As microcalcificações precisa de muito, mas muito estudo, tá? Muita avaliação, porque confundem até médico radiologista, com certeza também a nós que temos menos estudo que eles. Então, existe uma diferença entre calcificações e microcalcificações. As calcificações normalmente têm correlação com benignidade. As microcalcificações podem ser benignas, como também podem ser suspeitas. Então, a gente já coloca uma divisão aí de calcificações e microcalcificações. Calcificações podem ser grotescas, ou seja, eu consigo enxergar sem uma ampliação, sem uma magnificação. Essas normalmente têm correlação com benignidade. As micros, que têm maior correlação com malignidade, normalmente elas são pequenas, agrupadas e irregulares. Tá? Então, são informações que você vai lendo, que você vai estudando. Também coloquei isso no meu segundo livro, que é o de imagem, justamente para ajudar as pessoas que têm dificuldade. E, assim, é algo que realmente exige um estudo mais aprofundado. Mas, de modo geral, é isso. Tem as benignas e tem as malignas. Aqui tinha alguém falou alguma coisa aqui de crânio caudal invertido. Daí eu fiquei curioso aqui também. A crânio-caudal invertida é uma imagem que a gente faz com equipamento em 360 graus, praticamente, né? Então, a gente tem ele zero aqui, a gente vira ele praticamente, ele vira ele totalmente ao contrário, 180 graus, na verdade. Então, ele tá de zero aqui, eu giro e faço ao contrário. Seria um caldo cranial. Caldo cranial, exato. Caldo cranial. Tá. Essa caldo cranial, ela é realizada em pacientes com cifose, pacientes com algum tipo de dreno nessa região ou alguma impossibilidade de fazer de crânio para caudal. Mas, assim, na prática, é muito raro. Eu já fiz por nível de estudo, mas a nível, assim, do médico solicitar, eu nunca vi o médico solicitar. E nunca atendi uma paciente que eu não conseguisse fazer a crânio-caudal e necessitasse fazer a caldo cranial. É um posicionamento que existe.
assim como manobra de Pearson, manobra angular, mama progressiva. Então, são posicionamentos que a gente coloca na literatura que tem embasamento, porque se um dia chegar, você vai saber onde você pesquisar para você realizar, mas na prática mesmo, você vai realizar 1 ou 2 na sua vida. É que nem essa live que eu falei que eu vou falar sobre neurofibromatose, eu atendi 2 pacientes, 2 pacientes na minha vida com neurofibromatose. Então, uma doença extremamente rara, mas na hora que chega é bom a gente ter conhecimento. Eu gosto de aprender sobre doenças raras, porque pode acontecer 1, 2 ou 3 vezes na sua vida, depende de onde você está. Mas é legal, entendeu? Porque na hora que chega a gente não se embanana, né? Elisângela, tem uma moça que colocou uma pergunta aqui, deu assim, talvez eu não sei nem se você vai conseguir responder, mas vamos lá. Que eu não tinha visto, ela passou aqui de novo, vamos lá. Ela disse o seguinte, que ela fez um exame, apareceu um nódulo, foi feita uma punção e depois da punção o nódulo sumiu. Então, mas aí, se era um nódulo de gordura e ele foi feito esvaziamento, é possível que ele tenha sumido, sim. Uhum. Então, é possível sumir o nódulo, sim. desaparecer? Sim, depende da composição dele, né? Uhum. Certo, vamos ver aqui. Aqui não, Aqui ele está perguntando, a radiação emitida no exame de mamografia pode fazer mal? Vitor, essa é uma pergunta legal. Pode sim, dependendo do excesso. Por isso que é preconizado que se faça 1 vez por ano ou a cada 2 anos. Depende do protocolo que a paciente está seguindo. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia tem um protocolo, o Ministério da Saúde tem outro, nos Estados Unidos tem outro, o pessoal da geriatria tem outro. Então, assim, depende bastante do protocolo que está sendo utilizado. Então, assim, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 2, 3 protocolos. Então, aí você vai falar assim, mas qual que está certo? É a entidade. E aí vai também a questão do critério do médico. O médico pode olhar e falar assim, olha, você tem uma árvore genética aí propensa a desenvolver um câncer de mama, você tem que fazer mamografia anual. E aí ele pode virar para uma outra paciente e falar, não, você vai fazer bienal, tá? A cada 2 anos. Então, o Ministério da Saúde, ele fala que pode ser a cada 2 anos. Então, depende bastante. E justamente por esse motivo, porque eles pensam na questão da dose da radiação. Não vai ser uma mamografia que vai fazer mal, mas 10 mamografias com certeza faria mal, sim. E dependendo também da época que se começa esse rastreio. Não se começa rastreio de mama com 30 anos, 35, que é uma paciente muito jovem, tá bom? Ô, Elisângela, tem aqui, olha, no caso de encontrar em um exame de rotina uma massa estranha ou caroço propriamente dito, qual seria melhor? Seria melhor magnificada ou localizada compressiva? Se houver algum tipo de distorção ou a suspeita de presença de microcalcificações, com certeza é uma magnificação. Se for só uma massa e você quer ver o contorno, a margem da lesão, aí é a compressão seletiva. E tem uma pergunta aqui que a moça pergunta assim, com relação à posição sobre o relógio, 3 horas na mama direita, é lateral ou medial? Meio-dia. Meio-dia está aqui em cima, ó, meio-dia. Se meio-dia está aqui em cima, qual que é o ponteiro do relógio? Ó. Parte do lado, certo? Então, ela falou as 3 horas, certo? 3 horas na mama direita. Tá, 3 horas na mama direita, tá aqui, ó. Que eu vi ao contrário aqui na câmera. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Pronto, aqui, ó. 3 horas na mama direita. Tá, a parte medial. 3 horas na mama esquerda. Aí mudou a parte lateral, tá? Ah, sim, você muda o relógio de mama, né? Você não muda a posição do relógio. Isso, mudou. Mudei o relógio de mama. Tá aqui, ó. Como se o meu relógio estivesse na frente da minha mama. Então, 3 horas na mama direita, tá dentro. Mas 3 horas na mama esquerda, tá fora. Beleza. Tá. Aqui, vamos falar de proteção de radiológica. Eu gosto de proteção radiológica, que, aliás, vai ser meu tema na JPR esse ano. Não perca, Elisângela, tá bom lá, viu? O protetor de tireoide na mama. Está dizendo assim, protetor de tireoide na mamografia, às vezes atrapalha no exame. Como resolver esse problema? Essa é agora especialista, Elisângela. Ah, tá. Então, o protetor de tireoide a gente vai utilizar quando realmente a clínica nos pede, né? E a paciente nos pede. Mas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia e o CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia, não é para utilizar.
O protetor de tireoide para mamografia, ele é tão pequeno, mas tão pequeno que normalmente ele não atrapalha. O que acontece é que muitas vezes os lugares não têm o protetor de tireoide exato próprio para mamografia, para ser usado na mamografia, por isso que ele atrapalha, tá? Como você pode fazer é orientar a gente, olha, a sua anatomia, o seu biotipo não dá com esse protetor, e aí você fala para ela que não é possível utilizar. Agora, se a clínica te obriga a utilizar, eu espero que ela te dê um protetor de tireoide que seja o específico para não atrapalhar o exame. Em outras luas aí, o pessoal faz uma coisa que é super errado, vira ao contrário. Eu acho totalmente, na verdade, eu sou da seguinte opinião: todo acessório de proteção radiológica, seja qual, independente do exame, ele não pode atrapalhar o exame, ele não pode fazer com que você não tenha um bom posicionamento, que você repita o exame, enfim, se ele atrapalhou, ele não faz proteção radiológica. Esse é o meu ponto de vista. E como você disse, né, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles também contraindicam, né? Então, tanto é que algumas empresas, eu achei super pertinente, estavam colocando na porta da sala da mamografia como é que fala? A resposta da Sociedade Brasileira de Mastologia e do CBR. E também atrás do questionário da paciente. Então, a paciente já lia, respondia as perguntas e também colocava isso. Tem uma pergunta aqui da Nilce: um nódulo de 10 milímetros é câncer? A gente não pode avaliar se o nódulo ou lesão é câncer de acordo com o tamanho. É o aspecto, é a densidade, é o contorno, a margem, são outros aspectos que a gente avalia. É obrigatório protetor de tireoide? Não, depende de onde você trabalha. Ela tem uma outra pessoa que perguntou sobre a proteção radiológica também, quantos centímetros ou quantos milímetros, não sei, a radiação da mamografia abrange. Segundo um engenheiro que foi uma vez fazer uma calibração, no equipamento que eu trabalhava, ela não alcança 60 centímetros, a radiação espalhada, tá? Não alcança 60 centímetros, ou seja, a gente atrás ali do vidro plumbífero não toma radiação nenhuma. Assim, essa questão de radiação espalhada, né, o Elisângela, ela é um conceito até que já vem lá do início da radiologia, né? Radiação espalhada está diretamente ligada com a abertura do colimador. Como o colimador da mama ele é restrito, você não tem ajuste para fazer, é só aquilo ali, é a área que precisa mesmo, então, e a dose, ela é, aspas, relativamente baixa, então o espalhamento também é baixo, né? Tem uma pergunta aqui do Lucas: uma mulher grávida pode fazer mamografia? Poder, ela pode. Só que com a autorização do médico dela, ou seja, o médico dela ciente que ela está grávida, e com as proteções, sim, que são os aventais, tudo bonitinho. E tem que entender por que ela está fazendo, tá? Câncer de mama na gravidez, pode ser para outra doença também, mas câncer de mama na gravidez é considerado durante, né, a gravidez, ou até 2 anos depois que ela engravidou. Que ela teve a criança, engravidou, teve a criança. A gente chama isso de câncer induzido pela gravidez, tá? Então, esse câncer pode ser em decorrência da gravidez ou ter alguma correlação com os hormônios, com o despertar dos hormônios da gravidez. É extremamente raro, tá? Não é comum, e em alguns casos, quando ocorre o diagnóstico precoce do câncer, junto com a gravidez, o médico pode oferecer para a paciente, inclusive, um aborto, porque muitas vezes esses hormônios da gravidez vai nutrir, vai aumentar esse câncer, ou seja, ele vai crescer com mais velocidade. Então, ela vai estar gerando uma criança e, ao mesmo tempo, gerando câncer. Uma pergunta aqui sobre a radiação da tireoide. Assim, se a dose da radiação afeta ou não a tireoide por não utilizar o protetor. Não afeta. Não afeta. Tanto que não afeta, que essa foi uma pergunta que eu fiz questão de fazer para alguns engenheiros também e fabricantes de equipamento. Inclusive, fiz essa pergunta na própria JPR, onde tem vários e vários especialistas. Então, é por isso que é importante a gente ir para a JPR, é importante a gente conhecer, conversar, interagir, fazer network, porque você tem uma informação mais, como é que eu diria, da fonte. Então, eu fiz essa pergunta para vários e vários, né? E aí, o que eles falaram para mim? Eles falaram, Elisângela, se a radiação da mamografia alcançasse de forma significativa a tireoide, o protetor de face seria plumbífero. Já começa por aí. O próprio equipamento não tem esse recurso de segurança porque não há.
tá? E aí foi feito um estudo com muitas mulheres, inclusive na Europa, e eles chegaram à conclusão que não há uma dose significativa que possa despertar um câncer de tireoide. O aumento do câncer de tireoide não ocorreu em decorrência dos exames de imagem, ao que se diz. Nós temos um aumento de câncer de várias estruturas do corpo. É de cólon, é de útero, é de cabeça e pescoço. Então, tem vários, não foi só o de tireoide. Só que o pessoal estava procurando um bode expiatório e aí começaram a culpar os exames de imagem. Assim, é até interessante, né? Posso aproveitar o gancho? A dispor. É porque, assim, é uma coisa que eu sempre comento, eu sempre falo, com os meus alunos, durante o trabalho, eu falo assim, olha, raio-x tem que ter colimação restrita, tem que ser colimação adequada para você não aumentar a exposição, não aumentar o espalhamento. A dose de radiação, ela tem que ser calculada adequadamente para aquele tipo de exame. No raio-x você tem uma variação muito grande. E tem uma questão da padronização de técnica com a radiologia digital. Então, assim, eu acho assim, que ao invés das pessoas se preocuparem com quem está fazendo o raio-x ali todo dia, e, como você falou, usar a mama como um bode expiatório, poxa, um negócio de baixa dose, mais tranquilo e, assim, lá onde o problema acontece mesmo, as pessoas não se tocam. Essa é a grande verdade. Também tem isso, né? Infelizmente. Teve uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Se eu posso repetir a velocidade da gravidez com a velocidade do tumor? Então, é que a gente chama, é um tumor que ele está sendo nutrido, ele está evoluindo junto com a gravidez. Então, é mais ou menos assim. Eu vou falar de uma maneira assim mais didática e ilustrativa, tá? Uhum. Então, por exemplo, a mulher, ela fecundou, né? Começou a gravidez. Então, existem vários aumentos de hormônios que vão fazer com que o corpo dela se prepare para essa criança. E aí, essa quantidade de hormônios que ela vai ter, que vai estar no corrente sanguínea dela, vai nutrir esse tumor, entendeu? Vai fazer com que ele cresça. É isso que eu quero dizer. Beleza. Bom, Elisângela, nós estamos ficando já aqui, já estamos no limite do nosso tempo hoje. Tá? O pessoal participando aqui, agora acho que deu para responder bastante coisa aqui. Então, pessoal, JPR começa semana que vem, na quinta-feira, dia 28, vai até domingo, dia 1º. Nós da Ensina Radiologia estaremos lá, eu, professor Alexandre, no domingo, professor Carlos André, a Rose vai estar lá, a Carol vai estar lá também, a equipe toda vai estar na JPR esse ano. Tá? Então, no domingo você vai ver todo mundo lá e, como eu disse, a gente vai ter as transmissões que eu e o Alexandre vamos fazer durante a semana lá. E temos aqui, né, para vocês que gostaram da aula da professora Elisângela, nosso curso de capacitação em mamografia, que a Rose colocou aqui nos comentários, aqui em São José dos Campos, é um curso de 130 horas, tem estágio, tem visita técnica, tem livro, tem aula com a professora Elisângela, tem aula virtual, tem aula presencial, tem aula prática, maravilhoso esse curso, né? Maravilhoso. Estamos na nossa segunda edição, a primeira foi um sucesso, a segunda vai ser também. Então, pessoal, para vocês, olha, eu agradeço aqui tudo, agradeço a você, Elisângela. Obrigada. Vou até te dar aí os últimos minutos aí para você concluir sua fala, fica à vontade aí. Bom, eu também agradeço a oportunidade, agradeço aí, poxa, muito legal, cheguei correndo do estágio, né, falei pro Márcio que eu não conseguia nem falar com ele hoje durante o dia, que eu estava realmente bem compenetrada em alguns exames, e eu cheguei assim, correndo mesmo, nem consegui dar comida pro cachorro, já subi direto aqui para a live, eu tinha reservado, né, esses slides para apresentar para vocês, uma coisa assim mais leve, mais sucinta, né, até por ser sexta-feira, né, meio de feriado, uma bagunça que a gente não sabe se é feriado, se não é, a gente está nesse contexto aí, né? E eu espero que tenha sido acrescentador para todo mundo. Eu vi que tem várias perguntas aí, eu não consegui responder todas, mas ainda essa semana eu não diria, mas nos próximos 5 dias eu vou fazer uma live na minha página e eu vou falar sobre algumas patologias raras. Então, a primeira vai ser de neurofibromatose, a segunda vai ser sobre mastite tuberculosa, que é a tuberculose na mama, e a terceira sobre a anormalidade do músculo externalis. Então, assim, para vocês que entraram aqui,
que quiserem fazer essas perguntas que eu não consegui responder agora, podem entrar lá no meu Instagram, eu vou respondendo essas perguntas. E assim, para quem tiver mais interesse de saber sobre mamografia, quiser dar continuidade aos seus estudos, independente de onde você estiver, seja homem, seja mulher, faça uma pós. Seja pós-técnico, seja pós-graduação. Faça uma pós, porque o estudo, ele nunca vai sair de moda. Você vai falar assim, perdi meu tempo. Não, você não perdeu seu tempo. Na minha página também no Instagram, eu fiz uma live sobre patologias de testículo. Então, assim, eu vi que tem bastante rapazes aqui. Vocês que são da radiologia, é importante a gente saber essas patologias raras, porque você pode ser um marco de salvar uma pessoa. Então, invista seu tempo, assiste uma live de 10, 15 minutinhos, assiste um trechinho, depois você assiste outro. Às vezes eu demoro uma live de 1 hora, eu demoro 2 dias, mas eu vou assistindo um pouquinho. Então, assim, faça isso pela sua profissão. Invista no seu estudo, seja tempo, seja financeiramente, que eu tenho certeza que vocês vão ter retorno, tá bom? Eu fico à disposição através das redes sociais. Obrigada novamente, fiquem com Deus. E a menina falou assim, eu vou no curso de biópsia. O curso de biópsia vai ser em Salvador e o curso de posicionamento vai ser em Fortaleza. Então, são os 2 próximos cursos que nós temos aí. E fora da Ensina Radiólogos, que vai ser no dia 14, daqui 2 semanas. Exatamente. Ó, tem cupom de desconto aqui para quem participou. A Rose colocou, 100 primeiros inscritos que, né, quiserem adquirir o curso de extensão online, né, é o curso online da Ensina, está lá com 50% off. Usar o cupom WebinarMamo. Está aqui no chat, nos comentários, ok? Elisângela, então, muito A obrigado. Érica está me perguntando sobre os e-books. Os e-books você pode me chamar no meu Instagram, no meu WhatsApp, eu acabei de colocar o número aqui, que eu te explico. Tem as 2 formas, impresso ou digital, tá bom? Me chama que eu explico para você. Beleza. Então, pessoal, vocês que assistiram aí, Elisângela, antes da gente encerrar, deixa eu só contar uma coisa para você aqui. Dos 26 estados do nosso país, 16 estão online. Nossa, que honra! Dos 26, 16, a gente está com caramba! Nós estamos com Sabe 200. que na minha comunidade, no Facebook, eu tenho pessoas do planeta inteiro. Eu Maravilha. fiquei impressionada. Eu tenho alunas na Angola, eu tenho alunas na Europa, e tem pessoas que me seguem que são de outros países, assim, que eu não tenho nem ideia de como foi parar lá. Eu fiquei, assim, muito feliz mesmo, É muito porque bom. eu acredito que tudo aquilo que a gente faz com amor tem esse retorno. Sim, eu gosto quando eu faço uma transmissão e eu vejo assim as pessoas do Brasil inteiro, quando vem tem gente de fora, como a gente tem sempre no Radiologia em Casa, que aliás, domingo agora tem Radiologia em Casa com a Daiane Cristine, domingo faz inscrição no Simpla, do mesmo jeitinho, tá, pessoal? E domingo à noite, 8 horas também, nós vamos falar de controle de dose em tomografia. A doutora Daiane Cristina é especialista no assunto, não dá para perder não, tá? Aqui, as pessoas estão falando que eu vou ler alguns que eu anotei aqui para Não, você. diga-se de passagem, só uma brecha. A Daiane estudou comigo. Ó, que maravilha, hein? Não sei se você lembra disso, né? A Daiane estudou na minha sala no curso de graduação. Ó, que Eu conheço beleza. ela há muito tempo, é uma honra. Ela, Ela está perguntando aqui qual é o meu Insta. Meu Insta é @elisangela_senra. ó, Pode cidades falar. as cidades que eu consegui anotar aqui, porque vai rolando, ó, Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, Vila Velha, Cariacica. Curitiba teve bastante gente, São Paulo, capital, Santa Isabel, Cotia, ABC, Jacareí, São José, Lorena, Taubaté, Itaí Paulista, Jambeiro, Praia Grande, Guarulhos, Zona Leste de São Paulo. Pernambuco tem gente de Recife, Rio Grande do Sul tem de Erechim, Cachoeirinha, Porto Alegre. Itapaci de Goiás, gente do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Fortaleza, Ceará, Aracaju, Sergipe, São Luís do Maranhão, Dourados, Mato Grosso do Sul, Teresina, Piauí, Contagem, Minas Gerais, João Pessoa, Paraíba, Arapiraca e Maceió de Alagoas, Salvador, Simões Filho, Bahia. Foram todos que Osasco, olha que bonitinho. Sebastião Sobral, colocou aqui Anagé, Osasco. Maceió, Osasco, Osasco, eu Guarulhos, trabalhei em Maringá, São Osasco. José dos Campos. Ó, que beleza, hein? Que beleza. Botuporanga. Guararema, Campo Grande, Marabá, Rio, Suzano,
Muritiba, Bahia, Vitória, Espírito Santo, Carapicuíba, São Paulo, Araraquara, São Paulo, Mata de São João da Bahia, Camaçari, Bahia, João Camaçari, olha, Pessoa, Camaçari é praia. Oh, meu Pará, Deus do Caxias céu. do Maranhão, Itaim Paulista, Sete Lagoas, Niterói, Florianópolis. Gente, tá pipocando o negócio aqui. Guaratinguetá, Cruzeiro, Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, Pedreira, Zona Sul de São Paulo, Cachoeira Paulista, Rio de Janeiro. Galera, muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de toda a equipe da Ensina Radiólogos, eu agradeço vocês. Agradeço mais uma vez a professora Elisângela, porque, como eu Obrigada. sempre digo, a Ensina Radiólogos não se faz sozinha, não se fez sozinha, ela fez com os professores parceiros, como é a professora Elisângela, com o público que é fiel, que participa dos nossos programas, tá? E o Instagram da professora é @elisângela_senra, ok? Elisângela, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana para você. Pessoal que está Até a próxima. assistindo, Boa noite, bom uma descanso boa para todo noite para mundo. todo mundo. Eu espero vocês domingo, 8 horas, para ouvir a Daiane Cristine, porque vai estar muito legal. Não vou dar spoiler, mas está ótimo. Tchau, gente. Até mais. Obrigada, Márcia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.